Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Como vocês viram pela thumb, mais um fundo novo aqui no canal de fazendo acompanhamento mensal, Bari 11, o Barigui Rendimentos Imobiliários, um fundo do Pátria, fundo de recebíveis imobiliários, e este foi principalmente por causa de um membro da comunidade que tem esse fundo. Ele falou: Eric, dá uma olhada nesse fundo, porque eu não analisava o Bari 11, e sempre que um membro da comunidade, assim, eu posso chamar de minha comunidade, é fantástico, o pessoal é muito, cara, eles falam: Eric, dá uma olhada porque o fundo é bom, e claro, eu analiso muitos fundos, né, mas tem mais de 400 fundos listados e às vezes a gente deixa alguma coisa passar, e o Bari 11, ele falou, insistiu tanto, né, que eu falei: bom, eu vou trazer. Primeiro, antes de trazer, comecei a dar uma lida nos relatórios e gostei muito do que eu vi. Então, por isso que eu quis trazer para vocês aqui, até porque quando eu trago fundo novo, e um ponto importante, pessoal, todos os fundos que eu trago aqui, eu posso cogitar investir neles alguma vez, né? Eu não vou trazer fundo aqui que para mim não interessa analisar. E mesmo que tenha fundos que não são tão bons aqui que eu trago, mas são fundos que em algum momento eu posso considerar investir. Agora, fundo que eu nunca passarei por perto para investir, eu não trago aqui para o canal. Mas o Bari 11, eu gostei bastante do que eu vi da carteira dele, e principalmente porque ele está num momento de deságio muito grande e que eu não consegui achar justificativa para tal. Mas vamos lá, vamos começar aqui relatório de fevereiro dele, que sai agora no final de março. Bora para o relatório gerencial. Então, vamos para o relatório gerencial, pessoal. Relatório de fevereiro ainda não é relatório de março, porque, como vocês sabem, os fundos do Pátria divulgam o relatório praticamente no final do mês. Então, ele é um fundo com 4 milhões de cotas aí. Tem uma coisa que, de fato, eu não gostei na primeira análise, né? A taxa de performance, embora tenha um CDI mais 1,5 aqui, mas, pô, isso é fácil atingir. Tem uma taxa, achei uma taxa de administração um pouquinho alta, 1,3%, que é uma taxa de administração barra gestão, mas ainda tem a taxa de performance. Então ele tem que entregar muito resultado para justificar essas taxas, né? Bom, o fundo hoje é um fundo pequeno, praticamente 420 milhões aí de PL, e o que me chama a atenção é esse deságio que ele tá. Se a gente for, deixa eu pegar hoje quanto que ele tá, quanto que ele fechou. Vale 11. 69,44, tá muito próximo do que ele estava lá em fevereiro. Então tem um deságio muito grande, acima de 25%. A gente estava vendo esses deságios em fundo de papel lá para dezembro, não agora. E ele ainda continua, e eu não vejo nenhum motivo para tal. Se alguém tiver alguma notícia aí que eu não saiba, deixa aqui nos comentários. Ele é um fundo que tem praticamente CRI, mas ele também tem fundo imobiliário. Isso é padrão dos fundos de CRI do Pátria, né? Tem um pouco, 10% basicamente. O CVBI é assim também, ele tem alguma coisa aí de fundo imobiliário, basicamente 10% aí. É um fundo IPCA, basicamente, com uma carteira 6,5, só que a marcada 9,5 aí, é uma duration de 3,6. Tem um pouco de fundo imobiliário, um yield nominal aí de 16,4, yield de IPCA 9,3, muito bom, inclusive. Dividendo por cota 88, que faz ele pagar quase 1,3, mais ou menos, é bastante coisa. Sensibilidade dele hoje, nessa cota, nesse preço de cota aqui, a 69,44, a gente está falando aqui, mais ou menos, está praticamente nessa linha aqui, está dando um IPCA, tirando custos aí de 10,7, tem uma reserva aí de 28 centavos. Este mês encerrou com 97% alocado, 187% em CRI, rentabilidade aí 16,3 ao ano, IPCA mais 9,2. 8 fundos imobiliários, representam 10,1 do PL. O fundo não tem compromissada, distribuindo 88 centavos, aí o que dá 11,7 de dividendo analisado e 15,8 de... isso aqui é referente a 11,7 referente a patrimonial e 15,8, quase 16% referente a fechamento. Por isso que eu falei que dá mais de 1%, 1,2 aí ao mês. Tem 28 de reserva. O fundo, esse mês o fundo adquiriu esse CRI VCA e esse outro BRDU, aqui a gente já vai falar sobre eles. E aqui um ponto importante que eu estava dando uma lida nos últimos relatórios e alguns comentários em fóruns, né, sobre esse fundo, que uma das reclamações é que o fundo estava segurando um pouco de caixa, e parece que essas alocações finalmente alocou o caixa. Aí todas as operações mantiveram o portfólio aí, todas as operações estão adimplentes, ou seja, o fundo não tem problema e tem esse deságio todo.
38 CRIs, 69% IPCA, 17% IGPM. Talvez seja esse um dos motivos, porque fazia tempo que eu não vi um fundo imobiliário de CRI com tanto IGPM na carteira. O que não é tão bom assim, tá? Não é tão bom. 2% indexado ao CDI, então ele é basicamente inflação, só que uma parte é IPCA e outra parte é IGPM. Que é a carteira do fundo, as distribuiu dividend yield, 88 centavos, diminuiu um pouco do mês passado para esse. Não tem tanta linearidade assim de pagamento. Cotistas, né, 35, é quase basicamente a metade de cotistas que tem o CVBI, o outro fundo. Uma carteira pulverizada que faz lembrar muito o estilo KCRE, uma carteira pulverizada. Indexadores aí IPCA e IGPM, por isso talvez tem IGPM, porque tem uma carteira muito de, me parece ser home equity isso. E aqui eles falam da questão da parte de 1.674 ativos, por isso que eu acredito que tem a ver com a questão de home equity, né? Parecido com Creditas, eles falam sobre inadimplência, mas não do fundo em si. Aqui eu precisaria entender como é que é essa dinâmica, mas eu acho que é muito parecida com o KCRE. Ó, tanto é que é basicamente apartamento, né? Ó, apartamento, casa, lote. Então ele é um fundo muito mais voltado para incorporação, né? Ou de empréstimo para esse tipo de público. Taxa média aí a gente já falou, 71 IPCA, 25 IGPM. Distribuição por indexador, 67% maior do que os maiores 500, né? Focado basicamente em São Paulo, mas bem distribuído nos outros estados. Aqui uma coisa que me chamou a atenção é o fundo ele gerou um lucro distribuível 90, pagou 88, porém ele é nitidamente distribuição por competência. Se ele fosse por caixa, olha quanto ele teria gerado. Ele gerou 1,10 por caixa. E ele escreve contábil aqui, mas ele gerou 1,10 por caixa, só que pelo ajuste contábil, ele teve um lucro líquido de 90, né, de 0,9. Então seria muito mais para distribuir. Mas ele, pelo que eu entendi, é que ele apura por competência. E aqui a gente vê, né, os CRIs Bari, ó, Tecnisa. Então acho que é o mesmo estilo praticamente de financiamento de obra isso, né? Então é muito parecido com a dinâmica da Creditas. A gente vê aqui que é uma parte pulverizada, depois tem loteamento, residencial, varejo e hotel. Bem interessante. Aqui as compras que o fundo fez, escreve VCA, 70 milhões, PCA mais 10 e 20, o outro 60 milhões, foram grandes compras que o fundo fez, né? E aqui a carteira de fundos imobiliários, gostei bastante da carteira dele. Tem alguns fundos, ó, Canip, Game, o RBRY, tem alguns high yield aqui, embora o KNHY nem seja tão high yield assim. Bom, é isso, pessoal. Eu vou continuar acompanhando. E se vocês quiserem que eu continue acompanhando também, deixe os comentários aqui aqui embaixo, né? E se alguém tiver alguma informação que eu não achei sobre se tem algum motivo para um deságio tão grande assim, deixa aqui também nos comentários. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.